Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui, Prof. Marcos, pelo Enem Planejado, certo? Não se esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, seguir a gente nas redes sociais, na página do Facebook, @Enem Planejado, e pelo Instagram, @Enem Planejado, certo? Olha só, nossa dica de hoje, na preparação do Enem, Química, Ciências da Natureza, uma disciplina que vez ou outra o Enem aborda e inclusive abordou nas provas do ano passado, nas provas de 2020. Então, é um assunto que você tem que estar ligado para estar preparado, que se cair, não é uma questão difícil. Geralmente é uma questão tranquila, mas desde que você esteja antenado, revisando o conteúdo, se comunicando com o que a prova pede, beleza? Então vamos lá. Nosso assunto é mudança de estado físico dentro da ciência da natureza. É uma parte muito interessante em que você deve saber as mudanças de estado físico. Lembrando, normalmente a substância ela se comporta, ela está no estado sólido, no líquido ou no gasoso. E cada uma dessas mudanças sofre nomes diferentes, né? Nós temos que, quando passa do sólido para o líquido, é fusão. Um exemplo mais clássico, o gelo, né? A água. Lembrando que o nosso gelo normalmente não é puro, mas adotamos que a água seja uma água pura, livre de sais minerais e tudo mais. Então, de sólido para a fase líquida, nós temos a fusão. Se ela voltar, se essa fase líquida você pôr para congelar na geladeira, você vai transformar para sólido, você vai fazer ela sofrer a solidificação. Mas a água, ela pode sofrer também a vaporização, ou seja, ela pode entrar em ebulição, passar do estado líquido para o gasoso, certo? E ela pode voltar do gasoso, forma de gás, de vapor, para o líquido, condensação. E a matéria também ela pode passar diretamente de uma fase para outra, sem intermediário. Lembrando que o líquido, a fase líquida é a fase intermediária. Ela pode passar direto do sólido para o gasoso. Isso chama-se sublimação. E o processo inverso, direto do gasoso para o líquido, para o sólido, sem passar pelo líquido, é ressublimação. E alguns autores falam de sublimação também, não há diferença. E eu creio que na prova ele não vai brigar também com isso. Se tiver sublimação é sublimação, se tiver ressublimação é ressublimação. Mas o ponto que as provas adoram cobrar é essa questão da energia. Para você mudar de fase, para você alterar esse estado físico da matéria, você tem que fornecer ou retirar energia. Nesse sentido, lembra, sólido, líquido e gasoso. Você tem que dar energia para acontecer. Para o gelo derreter, você tem que dar energia, calor, geralmente, né? Então você derrete. E para você ferver uma água, quando você ferve, transforma em vapor. Você fornece energia. De novo, aí com isso vai para o estado de vapor, estado gasoso. Então, nesse sentido aqui, né, no sentido dessa seta aqui, a mudança ocorre mediante o fornecimento de energia. Beleza? Então, fornecemos energia, ela ocorre sólido, líquido e gasoso. Pode ser do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, não importa, você está fornecendo energia. Para você voltar, você faz o processo inverso. O sistema tem que sofrer a retirada de energia do gasoso para o líquido, ou do líquido para o sólido, ou diretamente do gasoso para o sólido. Você retira a energia, isso é importante, beleza? E existe também um conceito interessante, que é a questão da vaporização, né? A vaporização ela é classificada em 3 situações. Nós temos a evaporação, que é o processo lento. Você pega uma bacia com água, coloca ela no ambiente. Com o tempo, aquela água vai diminuindo. Por quê? Parte dela foi evaporada, recebeu energia do meio e evaporou. É um processo que não ocorre mudanças bruscas de temperatura. Diferente da ebulição. A ebulição ocorre com aumento de temperatura, que temos no nosso famoso ponto de fusão e ebulição, né? Lembra? De fusão, sólido para o líquido é o ponto de fusão, e o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. Qual é da água? Isso aí você tem que saber. O Enem não vai jogar para você falando qual é o ponto de ebulição da água. Você tem que saber que a água ela se solidifica a 0 graus Celsius e ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então você tem que saber isso. Para outra substância, o Enem vai te dar essa informação, ou em forma de gráfico, de tabela. Você vai ter que apenas interpretar a situação. Mas para a água não, ok? Outra mudança que ocorre via vaporização é a calefação. A calefação é um processo rápido de mudança de estado líquido para o gasoso. E como ocorre esse processo? Lembra lá que você tem uma panela quente, você colocou só a panela e você joga rapidinho uma água lá, ela evapora quase que instantaneamente. Ou seja, ela passou do estado líquido para o gasoso de forma muito rápida, um processo bem intenso. Então isso é a calefação. Então temos a evaporação, que é muito comum no nosso dia a dia, uma roupa estendida no varal, você estende temperatura ambiente, não alterou praticamente a temperatura,
Com a ação do sol, do vento e temperatura, ajuda todo esse processo, a água evapora da roupa, beleza? É um processo lento. Vamos ver apenas um detalhe aqui que envolve uma questão, que é a questão do ponto de fusão e ebulição que eu comentei para você. O ponto de fusão é a temperatura constante, olha só, palavra-chave, temperatura constante, em que um sólido puro se transforma em líquido. Por que puro? Porque pode ser uma mistura, e aí a temperatura não é constante, que a gente vai entender um pouquinho mais aí para frente. Tem que ser um sólido puro, somente H2O, não tem minerais, por exemplo. Se você adicionar açúcar ou sal na água, o ponto de fusão ela pode sofrer alteração. E a temperatura depende também dela estar na mesma pressão, né? Pressão de 1 atm, a nível do mar. Se você alterar a pressão, você altera também os pontos de fusão e ebulição. É diferente ferver uma água a nível do mar e ferver uma água lá em cima na montanha, onde a pressão é bem menor, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição sofrem modificações com essa variação de pressão. O ponto de solidificação é muito similar à fusão. A diferença é que na solidificação é a passagem do líquido para o sólido, que geralmente coincide numa substância pura, né? É a mesma temperatura. E o ponto de ebulição é do líquido para o gasoso. Uma substância passar do líquido para o gasoso. Olha só, duas situações, que inclusive uma foi usada na prova do Enem no passado. Temos dois gráficos aqui. Vamos analisar primeiro esse gráfico aqui, ó. Beleza? Você tem aqui, ó, a substância que nesse primeiro momento ela está no estado sólido. Então aqui está com o tempo e aqui no eixo Y é a temperatura. Então temos duas temperaturas marcantes, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição do líquido, beleza? Ou da substância, melhor dizendo. Então ela está na fase sólida aqui. Quando chega na temperatura de fusão, vai coexistir tanto substância sólida como líquida. Coexistem. Passando algum tempo, a temperatura ela altera e nós temos o quê? Só substância líquida. Já ocorreu a conversão total do sólido para o líquido. Beleza. Então é uma temperatura intermediária entre a temperatura de fusão e ebulição. Se a temperatura nessa temperatura de ebulição coexiste novamente líquido com vapor, né? Com a questão do gás, né? Mais propriamente dita vapor. Então líquido com vapor é na temperatura de ebulição. Lembra que, olha, que ela é uma reta constante, tanto na temperatura de fusão quanto na temperatura de ebulição. Mas isso só vale para substâncias puras. E acima aqui, ó, acima do ponto de ebulição, a substância só está na fase de vapor. Ela já não tem mais líquido, ok? Um ponto importante que você deve se atentar é o ciclo hidrológico, né, da água. Saber que ela passa por toda essa transformação física. Sólido, líquido e gasoso. Isso é bem identificado na natureza, beleza? E se for uma substância, uma mistura heterogênea? Aqui nós temos que o gráfico, lembra que aqui nesse gráfico é constante, aqui não vai ser constante. Ou seja, a temperatura vai variar para poder ocorrer mudança de fase, beleza? Então aqui nós temos um emblema bem prático de que essa substância não é uma substância pura. Aqui no ponto de ebulição, novamente, você vê que não é constante. Está inclinada, igualmente aqui no ponto de ebulição, e o ponto de fusão tem inclinação. Essa é a diferença clássica entre uma substância pura e uma substância não pura, que você identifica através dos pontos de fusão e ebulição, que o Enem inclusive cobrou. Só que quando a mistura ela se comporta com uma substância pura, ou seja, aí você tem um ponto de fusão, uma constante, nós chamamos de mistura eutética. Pode ocorrer. Já se ela se comporta no ponto de fusão, melhor dizendo, quando ela se comporta no ponto de ebulição constante também, mesmo ela sendo uma mistura, nós chamamos de azeotrópica. Ok? Pode ser abordado também nas provas. Então grava só, há possibilidade, ou é um ou é o outro. Aí o que vai acontecer para você saber que realmente é uma mistura eutética ou azeotrópica? No ponto de, por exemplo, se for eutética, nesse ponto aqui de fusão vai estar constante a temperatura, mas no ponto de ebulição vai estar subindo, igualmente como é aqui. E se for uma mistura azeotrópica, vai ser o contrário. No ponto de ebulição vai estar constante e no ponto de fusão vai estar levemente aumentado, né, a faixa de temperatura, beleza? Mas vamos ver como foi abordado isso em questão. Questão do Enem. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação de pressão externa.
A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Então nós temos aqui, olha, gasoso, né, vapor d'água, transformando na fase líquida e depois aqui no sólido. E aqui nós temos as setas indicando as passagens de estado físico. Tendo como base as transições de fases representado 1 a 4, ou seja, todas essas fases, a quantidade de energia absorvida na etapa 2, então ele quer a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia o quê? Olha só, é a mesma quantidade de energia, tanto para você passar de líquido para o vapor, do vapor para o líquido. E a mesma quantidade é líquida para o gelo, do gelo para o líquido. Que a gente aprende isso lá dentro da física, né? Que é o calor latente, calor sensível e tudo mais. Então são valores, energias diferentes daqui desse grupo para esse. Mas entre o mesmo grupo é igual. Então a energia aqui é a mesma daqui, a 1 e a 2. Assim como a energia da 3 é a mesma da energia 4. Ok? Então o que é igual à energia da etapa 2? A 1. Só que lembra, da 2 está ocorrendo a passagem do estado líquido para o gasoso. Você está fornecendo energia, ou seja, ela está sendo absorvida a energia. O processo inverso, já para você passar do estado gasoso para o líquido, você tem que retirar energia. Então a energia ela tem que ser liberada na etapa 1. Ok? Então por isso que a letra E, embora as duas falem da etapa 1, só que uma fala absorvida e outro é liberado. Lembra, na situação lá que nós vimos de passagem de estado físico. Nesse sentido, do sólido, líquido para o gasoso, tem que fornecer energia, ou seja, tem que ser absorvida energia. E no sentido de gasoso, líquido e sólido, tem que ter retirada de energia, ou seja, tem que liberar energia. Que são os processos que nós chamamos aqui, olha. Fornecer é um processo endotérmico. Endotérmico, absorver, endo para dentro. E liberar energia é exo, para fora, exotérmico. Beleza? Por isso, então, que a nossa alternativa aqui é a letra E. Outra questão do Enem, essa do Enem de 2017. Alguns fenômenos observados no cotidiano estão relacionados com as mudanças ocorridas no estado físico da matéria. Por exemplo, no sistema constituído por água em um recipiente de barro, a água mantém-se fresca mesmo em dias quentes. A explicação para o fenômeno descrito é nas proximidades da superfície do recipiente. O que é que ocorre? Aqui é aquela famosa situação do pote de barro, né? Pote, porque que a água ela fica numa temperatura menor que a temperatura de uma água na temperatura ambiente num pote. Porque não é que tem um motorzinho dentro do pote. A questão é justamente essa mudança de estado. O pote ele é cheio de poros, né? É um material cheio de poros. E a água ela penetra esses poros e parte dessa penetração do meio interno dentro do pote para o externo dessa água evaporada. Então, para ela evaporar, lembra, líquido para o gasoso. Ela tem que o que acontecer com a energia que ela tem? Ela tem que... Então, a água ela é evaporada. E para ela evaporar, a água do líquido ela retira a energia dos sistemas. Então, o sistema pega essa água e tira a energia dela para poder ser evaporada. Por isso que aqui a nossa letra C, evaporação do líquido, retira a energia do sistema. Líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso, ela tem que absorver essa energia. E quando ela absorve, ela retira a energia do meio interno do sistema. Beleza? Sacou? E para fechar, a questão do ano passado, 2020. Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo, ao final, um gráfico de temperatura em Celsius versus dados o tempo em minuto. Após a obtenção do gráfico, a analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Olha a palavra-chave aqui. A substância pura, comportamento de substância pura, lembra? Comportamento de substância pura é o ponto de fusão e o ponto de ebulição serem constantes, a mesma temperatura. Você observa que na A está inclinado aqui, ó, aqui de ebulição e a de fusão. De fusão embaixo e ebulição em cima. Está tudo inclinado. Então, não pode ser a letra A. A letra B. A letra B, nós temos aqui, ó, só uma mudança de estado físico. Aqui, não dá para perceber aqui o ponto de fusão, certo? E nós temos aqui o que ocorre é que somente a temperatura uma temperatura é mostrada aqui, que é a temperatura de ebulição. Até poderia ser, mas está faltando aqui. E o tempo aqui teria que ser negativo,
Para analisar essa parte aqui, então, você elimina o gráfico B. O gráfico C. A temperatura de fusão, olha só, é inclinada, não pode ser, é uma substância pura. Já a de ebulição é constante, beleza, até poderia ser. Aqui uma mistura, aqui é um típico gráfico de mistura o quê? Azeotrópica. Por quê? Porque só a temperatura de ebulição segue o rito de uma temperatura de uma substância simples. E a temperatura de fusão, ela não segue de forma constante. Aqui no gráfico E é o contrário da C. A temperatura de ebulição já é constante e a temperatura de fusão já não é constante. Aqui já é uma mistura eutética, não é substância pura. E já o nosso gabarito é a alternativa D, porque nós temos tanto a temperatura de fusão constante, como a temperatura de ebulição constante no decorrer do tempo, e sinalizado os valores corretamente, né, conforme ele descreve no texto da questão. Certo? Galera, então foi isso. Nosso resumo dessa parte do conteúdo é um conteúdo que é importante, vez ou outra cai. Ano passado caíram, né, em várias provas, caíram 2 questões relacionadas a essa mudança de estado físico, ponto de fusão e ebulição. Todo conteúdo é importante, em qualquer momento pode cair, ainda mais o Enem tendo bastante provas, a possibilidade de cair em qualquer uma das provas. Lembra, o Enem ele tem um banco de questões, ele vai tirar de lá daquele banco para fazer uma das 3 provas. E olha que nós só temos 3 no momento, há a perspectiva de termos mais provas do Enem futuramente. Então o banco vai ficar bem recheado, então qualquer assunto pode cair. E esse é um assunto que você deve dominar, certo? E aqui a gente vai fazer esses bizus, essas análises mais focada para você dar uma revisada, beleza? Ficar alerta nos conteúdos. Valeu, até a próxima.